Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo com um tema específico. O tema é o que acontece depois da morte. Como podemos fazer quando alguém falece? Como podemos nós nos confortar ou confortar aos outros que precisam de conforto? Como sentir um alento vindo de Deus quando recebemos a notícia do falecimento de alguém? E o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, que é um livro-texto da ciência cristã, nos oferece muitos trechos interessantes que nos ajudam a entender o que acontece depois da morte. E ele vai muito além, é muito diferente da visão tradicional da teologia. Então ele nos traz ideias totalmente novas e muito interessantes e muito confortantes. Então, eu pensei que também na ciência cristã é um padrão, geralmente, a gente não começa com um erro, né? A gente começa o nosso raciocínio com a verdade. Então, vamos dizer assim, para entender o que acontece depois da morte, a gente pode primeiro entender o que é a vida. Que a vida não é material, ela não está enfornada no corpo, ela não é um equilíbrio tênue, do nosso corpo, e sim, a ciência cristã nos revela que a vida é Deus. Deus é a vida. E Deus é o Espírito. A vida que é Deus não está confinada na matéria. Ela não está presa na matéria, nem é constituída de matéria. Essa vida é incorpórea, divina, suprema e infinita. É a partir desse ponto de vista que a gente começa o nosso raciocínio, que Deus é a nossa vida, a minha, a sua, a de todos, inclusive a vida de alguém que a gente acredita que faleceu. Então, um trecho que para mim é o que mais me conforta quando eu ouço a notícia do falecimento de alguém, geralmente eu penso direto já nesse trecho. Ele está na página 251. E, aliás, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos esses trechos que eu vou ler aqui. Então você pode depois ler com calma também. E também vou deixar o link para você baixar o livro Ciência e Saúde em PDF, se você quiser ler o livro inteiro também, ou ver esses trechos no próprio contexto em que eles estão no livro. Então, o primeiro trecho que eu gosto muito é na ilusão da morte. Então, já começa forte esse trecho. Primeiro, não fala que a morte é uma realidade, sim, é uma ilusão. Na ilusão da morte, os mortais despertam. Também é interessante. A maioria das pessoas acredita que a morte é cair no sono. E a ciência cristã está nos revelando que na ilusão da morte os mortais despertam para tomar conhecimento de dois fatos. Um, que não estão mortos, e dois, que apenas transpuseram os portais de uma nova crença. Passaram por um próximo estágio de existência. Então, para mim, isso me traz muito conforto. Saber que a pessoa que a gente acredita que morreu, na verdade, só despertou para o fato de que ela não está morta e ainda que ela só passou por um próximo estágio. E como é esse próximo estágio? A gente não sabe, mas a gente sabe que não tem comunicação com esse, mas
a gente tem algumas dicas também no livro Ciência e Saúde de como seria esse próximo estágio, né? Uma delas está no próximo trecho que eu vou falar, aqui na página 429, que diz assim: os mortais despertam, de novo a palavra despertar aqui, os mortais despertam do sonho da morte com corpos que não são vistos por aqueles que pensam estar sepultando o corpo. Então, ali no velório, no enterro, todos os amigos, familiares estão sepultando um corpo, achando que a pessoa que eles amam está ali naquele corpo. E, na verdade, essa pessoa já despertou do sonho da morte, e ela despertou com um corpo que não é visto por nós. Mas como será esse corpo? A gente sabe também que na ciência cristã o corpo é uma projeção do nosso pensamento. Então, esse corpo é a projeção do nosso pensamento. Então, no momento, o que eu entendo desse trecho, no momento que a gente deixa para trás essa projeção, o nosso pensamento ainda, a nossa consciência ainda está lá, nosso ser ainda está lá. E ele vai projetar um novo corpo, né? A nossa consciência ainda está projetando para nós um meio de se manifestar, né? Que esse corpo, para mim, é simplesmente um instrumento que a gente utiliza aqui nesse plano de existência para se manifestar. Então, esse trecho do Ciência e Saúde, para mim, me traz conforto justamente por isso. Em vez de pensar que é só um espíritozinho que agora vai ficar vagando, saber que essa pessoa despertou com um corpo que não é visto por nós. E ela vai ter como se expressar ali nesse próximo estágio de existência. Vai ter um instrumento de expressão ali, né? Então, para mim, isso é confortante. Aqui o terceiro trecho que eu gosto muito, está na página 75. Né? E diz assim, no vestíbulo pelo qual passamos de um sonho a outro, ou quando despertamos do sono terrenal para as grandes verdades da vida, os que se vão podem ouvir as alegres boas-vindas daqueles que se foram antes. Então, o que eu entendo aqui? Muitas pessoas que a gente ama já se foram antes de nós. Quando nós fizermos essa passagem, essa transição para um próximo estágio, nós seremos recebidos por esses entes queridos, esses amigos que se foram antes de nós. Eles vão estar lá nos recebendo nesse próximo estágio. E isso também é muito confortante, a gente saber que essa pessoa que a gente ama e que fez essa transição, ela vai estar sendo recebida ali no próximo estágio. Eu penso nisso como um momento alegre, né? Você ser recebido por pessoas que você não via há muito tempo, que você ama, que te amam e que vão estar te mostrando como é esse novo estágio. E isso também, né, me traz um conforto indescritível e me faz pensar que essa pessoa que partiu está bem. Mas se ela está bem, nós também podemos estar bem. Não precisamos ficar aqui chorando se a gente tem essa compreensão de que essa pessoa que partiu está bem. Um outro trecho que é muito importante está na Bíblia, né, em Romanos 8, que fala que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, essa pessoa que passou por essa transição chamada morte, ela não se separou nem um momento do amor de Deus. Ela está ali acolhida pelo amor infinito
inseparável do amor infinito, inseparável da vida, que é Deus. E tem um outro trecho que também fala, o trecho é bem grande, eu não acho necessário ler aqui, mas a Mary Baker Eddy chama de intervalo da morte. Ou seja, ela fala que a morte é um intervalo. Então a gente pode pensar na escrita, a maioria das pessoas acredita que a morte é um ponto final, enquanto que para a ciência cristã a morte é um intervalo, é uma vírgula. É um intervalo entre um estado de experiência para outro, um estágio para outro. Isso eu também gosto muito de pensar, né? Assim, o que terminou foi só um estágio, né? O que a gente chama de experiência terrenal, né? E ela vai continuar num próximo estágio, essa pessoa que a gente ama. E olha aqui mais um trecho interessante, está na página 486, diz assim: é preciso tirar o máximo proveito da escola preparatória da Terra. E olha que legal, ela está chamando essa nossa experiência de uma escola preparatória. Então, nessa metáfora, a gente pode pensar que a pessoa que faleceu, ela se formou na escola preparatória da Terra. Eu lembro que tinha uma professora minha que falava isso. Quando ela ia dar a notícia de um falecimento de alguém, ou mencionar alguém que já faleceu, ela falava, aquela pessoa que já se formou na escola preparatória da Terra. E também é um outro jeito de ver, né, de enxergar essa transição. E no caso, né, essa semana, eu que sou da primeira igreja da ciência cristã aqui em São Paulo, né, nós tivemos essa notícia do falecimento de um membro da nossa igreja, né, uma praticista da ciência cristã, Cecília Biberbach. E então toda a nossa igreja estava orando, né, essa semana, estava lidando com esse tema, né, e justamente é uma das razões porque eu quis fazer esse vídeo, porque eu estava a semana inteira orando, pensando nesse tema, para me confortar, para também poder confortar outros. E no caso específico, né, da Cecília, era uma cientista cristã muito dedicada, com muitos amigos, muito amorosa, e para mim me dá essa impressão, né, de que ela se formou na escola preparatória da Terra com nota máxima, né, com louvores, com estrelinhas e coraçãozinhos do professor. Quem é o nosso professor? É Deus. Então ela aprendeu as lições que tinha que aprender aqui nesse estágio, né, e está se formando com nota máxima. É assim que eu enxergo, né, e acho muito bonito ver, né, essa colega, amiga nossa, que, né, se destacou e fez muito bem aqui na Terra, aprendeu as lições que precisava aprender e vai poder ir para, vamos chamar de faculdade do Espírito, né? Não seria esse próximo estágio depois da escola preparatória da Terra. É como se fosse uma faculdade. E também, a partir dessa metáfora, eu também pensei, né? Quando um de nós vai estudar no exterior, por exemplo, eu já estudei no exterior, tem outros conhecidos nossos que foram fazer faculdade no exterior. Se formaram no ensino médio aqui no Brasil e foram estudar fora. E a gente não fica triste, que pena que ele se formou, eu queria tanto que ele ficasse para sempre aqui na escola preparatória da Terra. Não precisa ficar triste, porque a pessoa se formou.
Né? Assim como a gente não fica triste quando alguém se forma no ensino médio e vai para a faculdade. E se ela vai estudar no exterior, a gente não vai ter mais contato com ela. Mas a gente não vai ficar triste, a gente fica feliz que ela está estudando no exterior. E que ela vai estar continuando o seu progresso. E a mesma coisa quando alguém falece. Né? A gente pode estar feliz, apesar da gente não vai ter mais contato pessoal com essa pessoa, mas a gente pode estar feliz porque ela vai estar progredindo, vai estar nessa faculdade do espírito. Né? Então, essa ideia também eu acho muito interessante, né? A gente pensar. Vou aqui continuar com alguns. Daí, eu também pensei numa... Quando a gente recebe a notícia, né, do falecimento de alguém, praticamente todo mundo, a primeira coisa é não acreditar. Fala, não acredito. Vocês já não ouviram isso tanto? Eu já sempre, nunca acredito, e já ouvi isso de muita gente. Não acredito. A pessoa custa a acreditar que uma pessoa faleceu. E eu acho que isso tem um tom de verdade ali, porque é o Cristo em nós se rebelando, né? Não acreditando no erro. Então tá certo, a gente não precisa acreditar no erro. Se a morte é uma inverdade, é uma mentira, porque Deus é a vida e Deus é a verdade, então o oposto da vida é o oposto da verdade, ou seja, é uma mentira. Então, não precisamos acreditar numa mentira mesmo. E a gente pode ter essa convicção de que não, ela não faleceu, ela só passou por um próximo estágio. Né? E eu tenho um trecho no Ciência e Saúde que remete a isso. Ó. Fala assim, uma mensagem errada que por engano anuncia a morte de um amigo causa o mesmo pesar que a morte real do amigo causaria. Então, se por acaso alguém a gente ouve uma mensagem de que um amigo nosso faleceu, e daí pensas que a tua angústia é causada por essa perda. Outra mensagem que corrige o engano cura o teu pesar e fica sabendo que a tristeza for apenas o resultado de tua crença. Então, eu acho interessante a gente se imaginar essa situação. Alguém fala, pô, tal pessoa faleceu. Nossa, sério, que triste. Você fica triste, de repente, não, foi engano. Não, foi uma mensagem errada, ela tá viva. E, na verdade, é isso que a gente pode ter se a gente buscar a informação de Deus. Né? Deus, o humano, a matéria está falando, olha, essa pessoa faleceu. E daí se a gente se voltar para Deus e falar, qual é a mensagem de Deus para nós? Deus vai estar falando, não, ela não morreu, ela está viva, ela é a expressão da vida, eu sou a vida. Ela nunca se separou de mim, ela nunca se separou da vida, então ela está viva. Então Deus vai estar nos dando uma mensagem que corrige a mensagem material, a mensagem dos sentidos materiais. Né? E por isso é importante a gente estar sempre antenado, sintonizado com Deus. E ouvir mais a Deus do que aos sentidos materiais. E a gente vai estar numa posição mais confortável. Né? E aqui também tem um outro trecho que também fala de mensagem, né? Ó, o sonho da morte tem de ser subjugado pela mente, aqui ou no além. O pensamento despertará de sua própria declaração material, estou morto. Então, quando uma pessoa falece, por um momento ela vai declarar para si mesma, eu morri. É a mente mortal falando para si mesma, estou morto.
Então, a partir dessa declaração, ela vai ouvir este toque de clarim da verdade. Não existe morte, não existe inação, nem ação doentia, nem ação excessiva, nem reação. A vida é real e a morte é a ilusão. Então, também, olha que interessante, essa pessoa que faleceu ouviu esse toque de clarim da verdade. Não existe morte. Isso também, assim como a gente está recebendo a notícia de que ela faleceu, ela está recebendo de Deus a notícia, não existe morte, você está viva. Isso casa com os outros trechos que a gente falou antes, que ela só está despertando por fato de que não está morta e que só passou pelos portais de um novo estágio. E também eu me conforto sabendo que essa pessoa que a gente acredita que morreu, na verdade, escutou essa mensagem direto de Deus. Não existe morte nem inação, a vida é real e a morte é a ilusão. E daí uma outra pergunta que geralmente nos acomete, Como? Como que essa pessoa faleceu? Por que ela faleceu? O que causou essa morte? De um ponto de vista físico, material, é inevitável a gente se perguntar isso. A gente sempre pergunta para si mesmo, às vezes até nem tem coragem de perguntar para o familiar, como que aconteceu, porque no velório a pessoa está... você não quer ficar incomodando os parentes com essa pergunta, mas a gente se faz essa pergunta. Como que essa pessoa faleceu? Por quê? E será que essa pergunta é produtiva? Eu pensei na questão, naquele trecho de João, em que os discípulos veem um cego de nascença e eles se perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então os discípulos partiram do erro. A cegueira é real. O que causou a cegueira? E a gente costuma fazer isso também. A morte é real. O que causou a morte? E a gente começa com o erro. E daí tenta raciocinar a partir do erro e fica perdido. Mesmo que a gente receba uma resposta, a causa da morte foi essa ou foi outra, ainda assim não é um raciocínio que vai levar à verdade. A gente vai ficar ali na ilusão da morte. Vai achar que uma ilusão é um fato. E o que eu pensei, se o corpo deixou de funcionar, assim ou assado, por causa disso ou daquilo, com essa idade ou com outra idade, o fato é que nós não somos esse corpo. Isso eu acho que é um ponto crucial, porque toda crença na morte é a crença de que somos um corpo. E quando esse corpo para de funcionar, diz, nós morremos. Mas a ciência cristã é toda fundamentada na ideia de que somos ideia. Somos a imagem e semelhança de Deus, que nosso verdadeiro ser é espiritual, não é material. Nós não somos esse corpo, nós utilizamos esse corpo para se expressar. Ele é como um fantoche, que a gente maneja, a gente tem o domínio sobre esse corpo e usa-o para se expressar aqui, para se manifestar aqui nesse estágio. Mas esse corpo não somos nós. Então, esse é um ponto crucial. Se a gente falar, eu não sou o corpo, então, se esse corpo deixou de funcionar, eu continuo existindo, porque eu me movo, vivo, me movo e existo em Deus, e não na matéria.
Aqui tem um trecho do Ciência e Saúde que também é bem forte. Fala assim, ó, o homem é o mesmo tanto depois como antes de seu corpo ter sido guilhotinado. Né? Olha que coisa forte, né? A guilhotina que era usada ali na Revolução Francesa, a pessoa cortava a cabeça da pessoa e aqui Mary Baker está falando, olha, o homem é o mesmo, tanto antes como depois do seu corpo ter sido guilhotinado. Então, o que quer que aconteça com esse corpo não vai tocar o nosso verdadeiro ser, que vai continuar intacto na mente divina, né? Vivendo, se movendo e existindo em Deus e não na matéria. E deixa eu ver aqui o que mais que eu vou compartilhar com vocês. Essa questão também, né, o que causou, e se foi uma doença, e se foi isso, ou se foi aquilo, e se foi culpa dele ou não foi culpa dele, né, da pessoa que faleceu. E às vezes a gente, como os discípulos queriam atribuir a culpa à cegueira, às vezes a gente, sem querer, atribui a culpa. Ele merecia, fumava, ou não se cuidava, ou se arriscava. Né, dependendo de como foi aquela morte, a gente pode, sem querer, entrar nessa espécie de pensamento, né, de quem foi o culpado, ou se a própria pessoa foi culpada. Mas isso é como entrar dentro do sonho da existência material. Não faz diferença como ou por quê, no sentido material. O fato é que a morte é uma ilusão, é um sonho mortal. Então, é como se a gente estivesse sonhando. No sonho, nada tem muita lógica, né? É muito comum que o sonho não tenha lógica. E o sonho da existência na matéria também nem sempre é lógico. E tem muitas... No humano tem algumas mortes que parecem com lógica, outras que parecem sem lógica. Porque faz parte do sonho da existência na matéria. Então não é produtivo a gente ficar buscando lógica no sonho. A lógica é sair do sonho, entender que a vida é Deus e que a ideia de Deus nunca morreu. Isso é o mais produtivo. Pelo menos é o que eu sinto. E daí vem a pergunta, e se a gente perguntasse para Deus então? Deus, por que essa pessoa morreu? O que Deus responderia? É como se a gente perguntasse, vida, Deus é a vida. O que causou a morte? A vida não conhece a morte. Eu penso que assim como a luz não conhece as trevas, porque a luz, onde ela está, tudo é luz. A vida também é como a luz. Ela não pode conhecer o seu oposto, que é a morte. Deus só conhece a vida. Então, essa pergunta, o que causou a morte, não tem lógica, porque Deus vai falar, ela não morreu. Você fala, por que ela morreu? Deus vai falar, ela não morreu. Ela está viva em mim, que sou a vida. Então, essa morte é uma mentira. Então, a gente não precisa ficar caindo nessa teia de aranha da materialidade, né? Ficar pensando em causas, em porquês, e não sei, será que poderia ter evitado? E a gente está só no âmbito da matéria. A ideia é sair desse âmbito da matéria e ir para a verdade. E ouvir de Deus, ela está viva, refletindo a vida que sou eu. Nem por um instante essa pessoa se separou da vida, ou deixou de viver.
É isso que Deus nos responde. E eu acho sempre produtivo. Em vez de se perguntar para a matéria, vamos perguntar para Deus. E a resposta dele vai ser a melhor resposta. Aqui outro trecho que eu acho muito interessante. Como um raio de luz que procede do sol, o homem, a emanação de Deus, reflete a Deus. Então eu fico pensando que assim como o sol tem muitos raios, Deus tem muitos filhos, né? Todos nós somos a emanação de Deus. Cada um de nós é como se fosse um raio que emana do sol, nós emanamos de Deus. E essa pessoa, né, uma pessoa que sempre brilhou junto com a gente, do nosso lado, né, uma amiga, uma parente, e que de repente a gente acredita que ela faleceu, a gente pode pensar que ela nada pode separá-la da vida. Então a mesma fonte que a gente tem, ela tem. É como se fosse um raio que foi brilhar do outro lado do sol, né, em outro ponto do sol. Essa pessoa vai continuar unida a Deus como nós estamos unidos a Deus. Ela só não vai estar brilhando do nosso lado, ela vai estar brilhando em outra parte, né? Iluminando, abençoando outras pessoas e não a nós. Ela vai estar brilhando do lado de outras pessoas que já se foram. E nós vamos continuar brilhando aqui. Mas somos todos unidos na mesma vida. Então, assim como ela não se separou de Deus e nós não nos separamos de Deus, nós estamos juntos à mesma fonte infinita que é a vida. Isso para mim também me traz bastante conforto. Porque a Bíblia em Atos diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, todos nós, os que estão nesse estágio e num outro estágio de existência, estamos vivendo, nos movendo e existindo no mesmo Deus, na mesma vida. Aqui, muitas vezes a gente fica triste com a partida de alguém, a gente pensa, o que vai ser de mim agora? Se é uma pessoa, um cônjuge, ou um parente próximo, um amigo, muitas vezes o nosso pensamento se volta não para a pessoa, mas para a gente. O que vai ser de mim agora? Com quem eu vou conversar? Quem vai me ajudar? E assim por diante. Isso tem um quê de egoísmo, né? Eu percebi isso quando meu pai faleceu, 19 anos atrás. Eu percebi que eu fiquei muito triste porque eu me condenei, porque eu às vezes reclamava dele, eu não valorizava ele. E daí quando ele faleceu eu falei, nossa, eu queria tanto ter abraçado ele, ter falado eu te amo, ter valorizado mais, a presença dele, o amor dele, e eu só me toquei depois que ele partiu. Então eu estava muito triste por minha causa, porque eu queria ter feito algo diferente do que eu fiz. Mas no momento que eu pensava nele, eu não ficava triste, porque eu sabia que ele estava bem, porque eu estava fincado nessas verdades espirituais da ciência cristã, que ele não morreu e que ele só passou por um próximo estado. Então, quando eu pensava nele, eu era altruísta, eu estava bem. Quando eu pensava em mim, eu ficava triste. E às vezes acontece isso, então é bom a gente ficar de olho. Por que a gente está triste? Será que é por egoísmo? Será que é porque agora eu vou ficar sem essa pessoa? Eu vou, não vou... Então, quando o pensamento está se voltando para o eu, isso é egoísmo. Então, eu lembro do meu professor de ciência cristã, que ele contou uma história interessante. Uma vez, ele era praticista da ciência cristã, ele recebeu a ligação de uma mulher
cujo marido tinha acabado de falecer. E a mulher estava triste, chorando. Mas essa mulher era uma estudante séria de ciência cristã, conhecia essas verdades que a gente está expondo aqui. E o meu professor sentiu a inspiração de falar isso. Você está disposta a ser altruísta o suficiente para se regozijar com o contínuo progresso espiritual do seu marido? Olha que frase forte, né? Em vez de ficar triste, você está disposta a ser... Essa tristeza é por sua causa, porque você vai sentir falta dele, porque você não vai ter mais aquela companhia dele, mas você está disposta a ser altruísta o suficiente para ficar feliz por ele, que vai continuar progredindo, que nunca vai se separar da vida, e que passou para um próximo estágio e vai continuar abençoando ali naquele estágio. Então você está disposta a ser altruísta o suficiente para ficar feliz por ele e não triste por você? Isso quebrou o mesmerismo, né? Quebrou o hipnotismo, e ela ficou bem, né? Ela conseguiu vencer essa tristeza, né, que ela estava sentindo. Então, me parece interessante a gente tocar nesse tema do egoísmo, né? E eu já vi outras pessoas também falando, né, que perceberam que essa tristeza que elas sentiam era por causa delas e não por causa da outra pessoa. Quando meu pai faleceu, né, faltava alguns meses para ele se aposentar. E ele estava economizando para aposentar, tinha planos de aposentadoria e tal, mas ele faleceu um pouco antes. E eu fiquei muito triste por esse fato, porque parece que ele perdeu algo. E às vezes, dependendo, né, do estágio da experiência humana que a pessoa está, quando ela falece, sempre tem algum sentimento de perda, achar que a pessoa perdeu algo. E aqui tem um trecho no Ciência e Saúde muito interessante que diz assim: é impossível ao homem perder algo que seja real, pois Deus é tudo e é do homem eternamente. Então, a base para mim desse trecho é: se é impossível a gente perder a Deus, e Deus é tudo, então é impossível a gente perder algo, né? É impossível o homem perder algo que seja real, porque Deus é a única realidade. Deus é tudo e o homem nunca vai perder a Deus. Deus vai sempre ser o nosso pai e mãe, a nossa vida, a nossa verdade, o nosso amor. Nós sempre vamos estar acolhidos nos braços do Pai. Então, se a gente não pode perder a Deus, a gente não pode perder nada. Essa é aquela verdade absoluta. Então eu pensei, nossa, meu pai não perdeu a Deus. Então ele não perdeu nada. Essas coisas materiais que ele deixou aqui não vão fazer falta, porque ele tem tudo o que é Deus. Essa fonte infinita do bem que é Deus. E daí, olha uma coisa também interessante que eu pensei, uma metáfora em relação ao teatro. Shakespeare, eu lembrei que Shakespeare mencionou em uma de suas peças, que o mundo todo é um palco, e nós somos os atores, que entramos e saímos de cena, aqui nesse palco chamado experiência humana. E nesse sentido, quando uma pessoa falece, a gente pode pensar que ela simplesmente deixou para trás esse figurino que ela usava nesse palco da experiência humana e foi brilhar em outros palcos. Continuou sua carreira de atriz, só que
foi brilhar em outros palcos, já não vai estar mais atuando aqui com a gente na nossa peça, mas ela vai estar atuando. E daí, em vez de ficar num velório, geralmente a pessoa, né, está ali o corpo da pessoa que faleceu, e muitas pessoas estão ali chorando, ou tristes, olhando aquele corpo. E se for pensar, será que os atores dessa peça iriam ficar olhando o figurino da pessoa que foi embora e ficar chorando naquele figurino, achando que aquele figurino era ela? Enquanto a gente pode ser mais elevado que isso, né? Saber que aquele corpo que ela deixou para trás não era ela, era um figurino que ela usava nessa peça da existência terrena. E que ela vai estar ali numa próxima peça, em outro lugar, com um novo figurino, e vai estar feliz, brilhando, abençoando e sendo abençoada. A gente não precisa ficar olhando para um traje que foi deixado para trás e chorando, e acreditando que esse traje era a pessoa. Outra questão, né, em relação ao tempo. Eu penso que uma coisa que eu notei que quando uma pessoa mais jovem falece, a gente costuma ficar mais triste. Quando uma pessoa já de uma idade avançada falece, a gente fica menos triste. Porque a gente tem essa sensação, talvez, que a pessoa cumpriu a sua missão terrena, a sua experiência terrena, né? E quando a pessoa vai embora numa idade mais tenra, a gente fala, pô, ele ainda não viveu tudo que deveria viver, né? E fica essa sensação de perda maior. Mas olha aqui, eu vou ler para vocês a resposta à pergunta, o que é a vida? Aqui no livro Ciência e Saúde também. O que é a vida? A vida é o princípio divino, a mente, a alma, o espírito. A vida não tem começo nem fim. A experiência humana tem começo e fim, mas a vida não tem começo nem fim. A eternidade, não o tempo, é o que expressa a ideia da vida. E o tempo não faz parte da eternidade. Então, esse período de experiência humana, que a gente chama de vida, erradamente, né? Que a vida é Deus, mas a gente chama um período de que uma pessoa nasce até ela morrer, a gente chama de vida, né? E daí, se essa vida é curta, a gente fica triste, se ela é longa, a gente fica menos triste. Mas, para Deus, isso faz sentido, né? Se o tempo não faz parte da eternidade, né? O que expressa a ideia de vida é a eternidade, não o tempo. Então, esse tempo, poucos anos ou muitos anos, não faz parte da eternidade. A eternidade não é uma quantidade muito grande de tempo. A eternidade é a ausência de tempo. É sair do conceito de tempo e ir para o eterno agora, para a eternidade. É assim que Deus vive. Deus não conhece o tempo. O tempo é uma medida mortal que os humanos criaram. Deus só conhece a eternidade. E então, para a vida que é Deus, esse tempo não faz parte da eternidade, não faz parte da vida. Eu penso que do ponto de vista de Deus, como essa pessoa brilhando aqui ou brilhando no próximo estágio, para Deus não há diferença, ela continua viva, né? E se a experiência dela foi um pouco mais curta aqui, não importa, porque ela vai continuar essa experiência no próximo estágio e vai continuar tendo novas oportunidades, novas alegrias, novos desafios, novo progresso. Então, o que ela não fez aqui, ela vai fazer lá.
no próximo estágio. Né? Não tem essa sensação de incompletude, que é uma sensação humana. Né? Para Deus não existe o incompleto, existe o perfeito e o completo. Então, essa expressão infinita da vida infinita que somos nós, vai sempre estar expressando a vida, independente de quanto dura a experiência terrena aqui, porque a vida é infinita. Outro trecho aqui que eu queria compartilhar. Quando se aprender que a doença não pode destruir a vida, e não é pela morte que os mortais são salvos do pecado e da doença, essa compreensão nos despertará para uma vida sempre nova. Superará tanto o desejo de morrer como o pavor ao túmulo, e destruirá o grande medo que aflige a existência mortal. Então, para mim, esse trecho traz a ideia de que a morte não é nem punição e nem prêmio. Né? Porque alguma pessoa que esteja passando por dificuldades muito sérias aqui nesse estágio de existência pode falar, eu prefiro morrer. Né? Ele está vendo a morte como uma solução ou como uma amiga. Eu acho que se eu morrer eu vou me livrar dos meus problemas. E não é isso que a ciência cristã nos mostra. Né? A Bíblia fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. É a crença na morte. Então, a morte não é uma amiga. Ela é de um ponto de vista humano, é uma inimiga a ser vencida. De um ponto de vista divino, do absoluto, ela não é nada. É só um sonho, uma ilusão. Não faz parte da realidade. Mas essa ideia de ou se suicidar ou ceder, não lutar contra a crença da morte, deixa eu ir mesmo e tal, isso não faz parte da ciência divina. Porque, de um ponto de vista humano, é uma crença que precisa ser vencida e não uma amiga, a ser abraçada ou acolhida. Então é importante a gente ter claro isso para a gente. E aqui fala, os mortais não deveriam imaginar que a crença na experiência da morte os despertará para um existir glorificado. Então ele fala, caindo a árvore no lugar em que cair, aí ficará. Assim lemos em Eclesiastes. Tal como o homem adormece, assim acordará. Assim como o homem mortal estiver na hora da morte, assim estará ele depois da morte, até que o aprendizado e o crescimento efetuem a mudança necessária. Então, se uma pessoa está com problemas aqui, não superou crenças, medos, defeitos, não é o fato dela fazer a transição, passar por esse intervalo chamado morte, que ela vai despertar do próximo estágio com tudo maravilhoso. Ela vai ter que continuar progredindo e vai ter que vencer essas crenças, esses medos, esses defeitos no próximo estágio. E só a simples transição não é um milagre, ela vai ter que progredir no próximo estágio, o que ela não progrediu aqui. E no caso específico da Cecília Bibebach, a nossa colega que fez essa transição recentemente, ela justamente fez um progresso enorme aqui nesse estágio de experiência. Ela muito espiritualizada, muito era justamente abençoava os outros e era abençoada. Então ela estava num estágio muito elevado, de compreensão espiritual.
isso é interessante por por vários fatos, mas assim, eu pensei na riqueza, né? Tem um provérbio que fala: do mundo nada se leva, né? Ele não leva nada material. Então, se a gente acumulou riquezas materiais aqui, quando a gente faz essa transição, a gente não vai levar nada material. Mas se a gente acumulou riquezas espirituais, que é o que a ciência cristã é, uma riqueza espiritual, toda essa compreensão espiritual que a Cecília coletou e construiu aqui nesse estágio de experiência, ela vai levar para o próximo estágio. Então, ela vai chegar riquíssima já nesse próximo estágio, prontíssima para continuar progredindo, continuar vencendo desafios lá e continuar ajudando os outros a vencerem seus desafios, como ela ajudava aqui. Então, aqui como praticista, ela ajudava muita gente. Então, esse senso de missão não acabou, vai continuar no próximo estágio, porque lá no próximo estágio ainda vai ter gente precisando de ajuda, porque só a transição não faz milagre, né? Como a gente viu aqui nesses trechos. Então, lá no próximo estágio vai ter gente precisando de ajuda e ela vai estar lá para ajudar, né? Então, a missão terrena dela vai continuar. Terrena, vamos dizer assim, não. A missão espiritual dela vai continuar, né? Ela fazia o bem aqui, ela vai continuar fazendo o bem no próximo estágio. Ela era abençoada por Deus, estava em comunhão com Deus aqui, ela vai continuar sendo abençoada por Deus, continuar em comunhão com Deus no próximo estágio. Isso também é indescritível, o conforto que essa verdade espiritual nos traz. Esse senso de continuidade, o bem não foi interrompido. O bem vai continuar para sempre, porque o bem é Deus. Daí, justamente quando eu estava ali no velório da Cecília, né, eu até falei algumas palavras para tentar trazer um pouco de conforto ali para as pessoas. Mas depois que eu voltei para casa, eu pensei, nossa, me veio uma ideia que eu falei, nossa, eu devia ter falado isso. Você sabe quando acontece com a gente, né? A gente, às vezes, teve uma oportunidade, falou ali, aproveitou essa oportunidade, mas depois que você, mais tarde, você fala, nossa, eu devia ter falado isso. E o que eu senti que eu devia ter falado era essa frase assim, ó, estamos aqui reunidos não para lamentar uma morte, para lamentar a morte, sim para celebrar a vida da Cecília, né? Para agradecer por tudo o que ela é, por tudo o bem que ela fez, por todo o amor que ela nos deu, por todas as qualidades divinas que ela sempre expressou. Então, já pensou se todos os velórios tivessem esse tom mais correto, né? Em vez de lamentar a morte, e sim agradecer pela vida? Agradecer pela bênção que essa pessoa foi para nós e que vai continuar sendo, né, para outros com quem ela tiver contato, né, no próximo estágio. Então eu achei uma ideia muito interessante essa, né? E outra coisa que me chamou a atenção nesse caso específico da Cecília é que no velório, assim, foi tanta gente, né? E eu encontrei tantas pessoas que eu não via há muito tempo. E fiquei muito feliz, tivemos conversas muito interessantes. Aí eu, pelo menos, senti esse ambiente mental muito elevado, né, no velório. E
E daí me veio essa ideia, né? Se tem um trecho no Gênesis que Deus falou para Abraão: "Sê tu uma bênção". Aí Deus fala isso para todos nós: "Sê tu uma bênção", para que nós sejamos uma bênção. Essa é a nossa missão terrena. E a missão no próximo estágio também, claro. E daí eu pensei que, eu também já pensei que uma criança, um bebê, desde o primeiro momento ele já é uma bênção. Ele ainda não aprendeu a falar, mas só por ser, só por existir, ele já é uma bênção, ele traz alegria. E assim é na nossa carreira. Se a gente está em comunhão com Deus, a gente pode ser sempre uma bênção. E eu senti que foi o caso da Cecília Biberbach, que ela foi uma bênção até o último, vamos dizer assim, a última aparição, o último evento da experiência terrena dela, que seria o velório, vamos dizer assim, até ali ela estava abençoando. A memória dela estava abençoando, o amor dela estava abençoando, todas as qualidades dela pareciam estar ali abençoando. Então, eu fiquei com essa sensação, de que ela foi uma bênção do começo ao fim, nessa experiência terrena ela só abençoou. E vai continuar abençoando na próxima estágio de experiência. Então, eu me conforto muito com essa ideia, de ser tu uma bênção. Ela foi e ela é uma bênção. Outras pessoas também, a gente pode pensar isso, que partiram. E essa bênção fica, Nós guardamos a memória da pessoa, os bons momentos que a gente teve com ela, o exemplo que ela nos deixou, as coisas boas que ela compartilhou com a gente, ficam conosco para sempre. Isso é uma prova também da imortalidade. E essa compreensão de que ela vai continuar sendo uma bênção para sempre, porque ela vai continuar sendo essa expressão infinita do bem infinito que é Deus. Então isso para mim me traz muito conforto. Então eu quis fazer esse vídeo com essas ideias, espero que vocês tenham gostado. É um tema que é difícil para muita gente e, no meu caso, essas ideias me ajudaram muito, 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 e espero que ajudem vocês também. Então lembra que eu vou deixar os trechinhos que eu citei aqui embaixo para, se você quiser, dar uma lida, depois de assistir o vídeo, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.